Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Gente, eu vou compartilhar uma palavra com vocês que Deus mandou, que fica em Jonas. Ai, Deus. Jonas, capítulo 1. Chamado e fuga de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vai depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigiu-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Aleluia. Aqui fala da passagem de Jonas, que Deus ele dá uma ordem a Jonas. Deus manda Jonas ir para a cidade. Cadê? Isso, de Nínive, pregar a palavra, porque aquela cidade estava corrompida. Estavam fazendo o que Deus não estava se agradando, o que não era do querer de Deus, o que não era da vontade de Deus. Só que Jonas, por medo, fugiu, né? Jonas ficou com medo de ser morto e fugiu. E quando ele foge de Deus, ele tenta se esconder de Deus. Só que não adianta a gente fugir, porque Deus ele tem as suas maneiras, tem as suas formas de agir. Deus faz soprar um forte vento, né? Que ele pega o barco e as pessoas começam a perguntar o porquê que estava acontecendo aquilo, tal. E jogam Jonas para fora do barco, né? E Jonas é engolido pela baleia, como a gente já sabe. Ele fica 3 dias lá dentro. E ele é cuspido aonde o Senhor mandou ele ir, que era para a cidade para pregar a palavra do Senhor, que era para aquela cidade se arrepender do que eles estavam fazendo. E, cara, essa palavra aqui, essas passagens de desobediência, elas faz parte assim da minha vida, porque eu sempre paguei para ver, sempre fui muito de pagar para ver. E por nada acontecer comigo, por ter tantos livramentos, por Deus me guardar tanto, nossa, eu achei que nada de ruim poderia acontecer comigo, né? E é que nem aconteceu aqui com Jonas. Deus ele deu uma ordem para ele. Deus ele ordenou, ele mandou, e Jonas não quis fazer, ele fugiu da presença do Senhor. E eu começo a lembrar, cara, das coisas que acontecem comigo, porque quando eu estava no mundo, eu saía, eu começava a sentir opressão, começava a ver as coisas, porque eu sempre tive visão desde criança, sabe? E eu chegava nos lugares assim, o lugar estava muito pesado, eu via gente manifestada, e eu ia pro banheiro e eu orava. Quando eu orava, acabava, passava. Isso no mundo, tá? E então tá bom, sempre fiz isso. E Deus tirava. Quando eu sentia algum medo, alguma coisa, eu ia lá, orava, tal, passava.
Só que quando o Senhor falou para mim que era a última vez que ele iria falar comigo, né? Que ele iria me botar no leito. Aí o meu pastor foi na minha casa me orar. Eu fui internada a primeira vez. Só que eu saí do hospital porque não tinha recurso para mim. E foi o meu pastor e a minha pastora, meu pastor Fábio e a minha pastora Edna, lá em casa me orar. Eu estava sentada na cama e o Senhor falou assim pra mim. Gente, eu tava com muito medo, porque eu sabia que eu tinha feito besteira. Eu sabia, eu tava com muito medo. E eles orando pela minha vida. E Deus falou assim pra mim, o Espírito Santo, ele tava do meu lado, ele tava sentado do meu lado. Ele falou assim pra mim, não adianta. E o meu coração já gelou. Eu já comecei a ficar nervosa, eu abri o olho. Olhei pro quarto assim, eu falei, meu Deus do céu, com medo, fechei o olho de novo. Ai, o Senhor, tem misericórdia, meu Pai, tem misericórdia de mim. Aí ele de novo, não vai adiantar. Por quê? Ele estava falando aquilo. Porque eu estava pedindo o pastor para orar, para mim voltar pro hospital em paz, porque eu estava com muito medo. Deus, ele tirou as minhas forças todinha, as minhas mãos aqui eu não conseguia mover, eu não conseguia abrir uma garrafa de refrigerante, isso aqui meu eu não conseguia mexer, aqui eu sentia muita dor, aqui no joelho, nos pés, eu não conseguia andar direito. E o Senhor falou para mim, não adianta, porque ele estava orando, não ia adiantar, porque eu ia ter que passar por causa da minha desobediência, porque eu não escutei, entendeu? O Senhor, ele nos perdoa, mas ele não livra a gente da consequência. Tudo que a gente faz, a gente vai ter que pagar. Independente da gente entrar para a igreja, tá na igreja, tá direitinho, tá, mas você vai colher, porque você plantou, então você vai colher. E na segunda vez que o Senhor falou para mim que não ia adiantar, meu pastor parou de orar. E ele botou a mão na minha cabeça e falou assim, Senhor, tenha misericórdia da tua filha. Eu, como pastor dela, eu posso orar pela vida dela. Mas, meu Pai, tem misericórdia de mim, da minha esposa. Começou a clamar pela minha vida. Eu falei, agora deu ruim. Porque o Senhor tinha falado com ele também. E acabou a oração. E ele falou assim pra mim, minha filha, eu não sei o que o Senhor quer de você, mas você sabe. Se eu fosse você, eu faria uma aliança com ele hoje. Porque eu tenho uma visão sua numa cadeira de roda. Você implorando, minha filha, pela morte. E ao mesmo tempo que eu vejo você assim, chorando, sofrendo, Deus me dá outra visão tua. Aleluia, glória. Ele falou que tudo que ele te prometeu tá de pé. É só você querer, que todas as promessas que ele fez para você tá de pé. Continua de pé. E eu comecei a chorar, eu já sabia o que eu tinha que fazer mesmo. Perdão, gente, isso aqui tá caindo toda hora. E a minha pastora, né, a diaconisa Edna, falou assim pra mim, minha filha, Deus, tem pessoas que Deus não aceita perder o diabo. Se você não fizer aliança com o Senhor, não tomar um posicionamento, Deus vai te levar. Ele vai te preparar e vai te levar, mas ele não vai te perder. Então você decide o que você vai fazer da tua vida hoje. E eu fiquei desesperada. Por quê? Porque toda a minha vida eu não entendi o meu lado espiritual, eu não sabia na época, mas eu sempre fui de ver as coisas, sempre fui de sentir as coisas. Eu orava para Deus. Eu pedia a Deus na mesma hora. Às vezes eu estava bebendo, fumando, conversando com o pessoal, com as minhas amigas, tal, em festa, em resenha. Eu senti uma pressão tão grande, uma coisa tão ruim, que eu
jogava o cigarro no chão, botava o copo em cima de alguma coisa, fechava meu olho